a todos agora para acompanhar o case de sucesso do Instituto Stella, que irá apresentar o tema Aplicando a Engenharia do Conhecimento e a e-Governança na promoção da inovação governamental, a ser apresentado pelos professores Roberto Pacheco e Denilson Cel. Dizem que isso chama Madonna, eu estou contente de eu não me dar muito bem com ele. Boa tarde, pessoal. Prazer. Queria agradecer muito a professora Júnia e a professora Marta pela oportunidade para o Instituto apresentar aqui um case e de suceder aqui um grande amigo, que é o Luiz Amaral, uma das pessoas que eu considero que a profissão nos trouxe a honra de ter como amigo nesse tempo. O que nós trouxemos para mostrar para vocês, espero que apareça aí em seguida, é uma breve história que vai terminar com uma reflexão, né, nesses 17 anos, e na verdade já começou com uma reflexão. O Luiz fez a gente pensar bastante aqui na trajetória, de como fazer governo eletrônico com essa mudança constante de tudo que ele comentou, né, das exigências, da apropriação das TICs e principalmente da visão de governo eletrônico que se quer, né, da gestão pública. Então, assim que a gente estiver aqui, queria mostrar para você essa trajetória. Está na mão? Ok, de volta então. Bom, novo boa tarde, pessoal. Já fizemos as pazes aqui com a tecnologia. Acho que eu e o Luiz tínhamos tantas intenções de falar de TICs que elas se vingaram da gente, né? Bom, nós vamos apresentar aqui a experiência do Instituto Stella de aplicações da engenharia do conhecimento em governança e governo eletrônico. O Instituto é uma startup da Universidade Federal de Santa Catarina. Nós resolvemos criar o Instituto em 2002, depois de termos feito a plataforma Lattes para o CNPq, e visto que era importante ter uma instituição que mantivesse o espectro de fazer pesquisa aplicada nessas áreas de governo eletrônico e que não fosse exatamente uma empresa produtora de software, mas que gerasse conhecimento e pesquisa com os mesmos princípios que se fazia na Universidade Federal. Então, nós éramos o Grupo Stella até o ano de 2002, e depois criamos, então, o Instituto Stella, que é essa instituição sem fins econômicos que faz pesquisa nas áreas de engenharia do conhecimento. Então, a missão é transformar dados em conhecimento. A gente tem tido a oportunidade de ter alguns reconhecimentos desse trabalho, e hoje os projetos do Instituto Stella calculam-se em mais de 6 milhões de usuários dessas tecnologias produzidas pelo Instituto. Em síntese, né, a engenharia do conhecimento é definida como uma disciplina para nós, e aí na Universidade Federal de Santa Catarina nós temos o programa de Engenharia e Gestão do Conhecimento, que tem as 3 áreas de concentração. O professor Neri ontem já deve ter falado sobre isso, e a engenharia do conhecimento é essa disciplina dedicada, então, à modelagem de sistemas de conhecimento. Entendemos a TICs apenas como um dos elementos cruciais para os sistemas técnicos sociais, mas tratamos os sistemas de conhecimento como antropocêntricos, né? Então, muito do que o Luiz comentou sobre a necessidade de fazer tecnologia para as pessoas e com as pessoas, mas não colocar as pessoas ao par da tecnologia, isso é a diferença da visão da engenharia do conhecimento, que nasceu na inteligência artificial, mas teve uma revigoração a partir dos anos 2000, com a aprendizagem de que essa emulação de inteligência nos computadores não era exatamente uma replicação da inteligência humana, que o desafio era fazer sistemas com a capacidade de processar informação com semântica, com tomada de decisão, mas para se agregarem aos humanos nas atividades intensivas de conhecimento. O Instituto, nesse período, produziu uma série de projetos, né, o mais conhecido da plataforma Lattes do CNPq, o portal Inovação do Ministério da Ciência e Tecnologia, e uma série de outros projetos também em áreas temáticas, como o Ministério do Meio Ambiente, a Educação Ambiental, usando essa base nacional de informações e competências em setores específicos. Também fizemos projetos internacionais. Aqui está mencionada a Rede Cente, foi quando eu tive o prazer de conhecer o Luiz, e quando a plataforma Lattes foi para 11 países, numa rede que começou aqui em Florianópolis. O Luiz vai lembrar bem dessa carta de Florianópolis, né? Infelizmente, depois esse projeto não andou como se imaginava em 2002, mas hoje ele deixou uma semente de vários países latino-americanos utilizarem o modelo de currículo que o Brasil utiliza, inclusive Portugal com a plataforma DEGOS. Quem sabe no futuro essa integração de informações de pesquisadores para resolver problemas continentais possa ser possível. O Instituto vem buscando um modelo de sustentabilidade por ser uma instituição sem fins econômicos e criou também uma série de tecnologias para o mercado de ciência, tecnologia e informação. O Stella Expert é utilizado por 30 universidades hoje, que trabalham com o currículo Lattes na sua produtividade, no seu planejamento de carreira e na sua produção científica. E essas tecnologias
também são, por vezes, aplicadas em projetos em parceria com empresas de tecnologia da informação aqui da região, num sistema de inovação aberta. O que isso tem a ver com o governo eletrônico? Bom, como eu comentei, nós nascemos, né, com esse desafio de construir soluções para o governo eletrônico. E, nesses 17 anos, né, como disse o Luiz, muito se aprendeu do que exatamente, então, para que serve um governo eletrônico, né? Qual é o objetivo de horizonte dessa solução para as gestões públicas? Bom, a primeira coisa é que, para gerar dado, fazer virar conhecimento e produzir inovação social, esse caminho é um caminho que requer coprodução e participação de múltiplos atores com diferentes interesses e, portanto, com a capacidade de resolução de conflitos. Isso já dá para notar que é muito mais do que análise de requisitos de software e produção de tecnologia. É realmente algo multidisciplinar. Sei que o professor Neri comentou ontem uma parte desse processo, e talvez isso explique os números bastante desanimadores, né, do êxito da tecnologia da informação até aqui. 35% em sucesso pleno dos projetos de Gov, 50% em sucesso parcial. Projetos de TICs, em geral, têm 60% de fracassos, 3 trilhões com gastos em TICs em 10 anos, com esses índices de retorno, 27% apenas aqui no Brasil, segundo pesquisas recentes, tem uso efetivo e final para o cidadão naquilo que foi pensado para governo eletrônico. Então, há uma série de estudos que mostram isso, 70% de insucesso em projetos de BI, né, que era um dos assuntos centros aqui do nosso evento. Então, o que falta realmente, né? Essas pesquisas mostram aqui desalinhamento de projetos e necessidades gerais, a falta de engajamento das lideranças e continuidade nos sistemas, uma gestão ineficaz e também, claro, alguns fatores tecnológicos que ajudam a explicar isso. Bom, nós recentemente recebemos mais um novo desafio junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia. O Denilson, bom, nós vamos trabalhar com coprodução hoje, né? O Denilson Cel, que é diretor do Instituto Stella, vai apresentar, e também professor da Universidade Federal de Santa Catarina e da UDESC, vai apresentar cases para vocês. Um dos cases que ele vai comentar é o da plataforma Aquarius. E nós vimos o seguinte: primeira questão para fazer um governo eletrônico ter chance de ter sucesso mais à frente, de ter êxito em ser uma plataforma robusta, vai ser conhecer a visão do gestor público. Aquele que vai ser o líder ou vai ser o patrocinador dessa ideia. Ele tem uma visão patrimonialista ou ele tem realmente uma visão agregada ao novo serviço público? Ele sabe que essa plataforma tecnológica, antes de resolver eficiência e eficácia do próprio governo, como comentou o Luiz, deveria ser um bem público e se transformar com o tempo em algo para a sociedade. Isso faz muita diferença até nas decisões e no convencimento daquela estrutura interna de organizações que estava nas primeiras slides do que o professor Luiz comentou. Então, esse é o primeiro ponto. Não tem nada a ver, portanto, com tecnologia, mas tem tudo a ver com governo eletrônico. Os estudos de governo eletrônico, né, sobre as suas tendências, de fato mostram que também o professor Luiz comentou. A eficácia e a eficiência operacional na relação governo-cidadão, governo-sociedade, eram os grandes objetivos das primeiras gerações de sistemas, e agora a gente está vivendo um pouco mais essa fase do controle social, né, de sermos polícia do governo e usar os dados gerados pelo governo para policiar suas ações. Pois são fases realmente passageiras. Eu acho que concordo plenamente com o que foi colocado sobre o que vem à frente, e acho que uma das coisas que vai mudar bastante na área de governo eletrônico é o que a literatura coloca como a necessidade de ubiquidade e coprodução. Ubiquidade, o que seria? Nós temos os sistemas invisíveis. Na verdade, para o cidadão, se nós conseguirmos prestar serviços com as plataformas de governo eletrônico, vai ser indiferente o fato daquele serviço ser um serviço de governo ou público, como a nossa energia elétrica, né, que a gente só sente falta quando ela falta. Então, exemplos para deixar isso mais claro. Como é que eu transformaria o formulário de imposto de renda em um formulário ubíquo, se ele se transformasse num sistema de ajuda à administração financeira dos indivíduos? Se ele dissesse para mim, professor Roberto, o senhor em Santa Catarina não investe em ações e na sua categoria de carreira já 20% investe em ações, e isso me ajudasse a pensar como administrar melhor o meu recurso, eu já poderia começar a cair na ubiquidade do serviço. E claro que com isso eu manteria as minhas informações em qualidade para depois encaminhar para o próprio imposto de renda. Mas para isso acontecer, a comunidade e a sociedade tem que ser ouvida já no processo de elaboração dos sistemas, e não
quando eu faço um sistema a 4 paredes e depois entrego para essa comunidade. Então, a coprodução, que é mais do que participação, é realmente e efetivamente construir junto. O que se fala no governo eletrônico futuro é o que a gente já tem para o setor privado, das lojas de aplicativos, né? Isso já existe para algumas aplicações de governo, eu permitir que as plataformas de governo recebam aplicativos feitos pela sociedade, para a própria sociedade, se for o caso. Então, esse é um desafio, e nós temos tratado esse desafio com um modelo de governo eletrônico que o Instituto elaborou e vem aplicando nos seus projetos, chamado e-governança. Esse modelo, ele passa por um processo de especificação do projeto, começando com a visão de administração pública e terminando só ao final com uma arquitetura integrada que passa pela engenharia do conhecimento, pela definição dos processos, pela definição de governança e governança de dados ao longo do projeto, e isso há ciclos, então, evolutivos para cada solução de governo eletrônico. A gente acredita que isso possa trazer respostas para aquelas questões comentadas antes sobre os desafios de longevidade desses sistemas, liderança dos gestores, engajamento da sociedade. E esses elementos, portanto, fazem parte do projeto do sistema, e não de descobertas após o lançamento do sistema. Eu vou passar para o Denilson mostrar uns casos para deixar isso um pouquinho mais concreto para vocês. Boa tarde. Opa, agora sim. Boa tarde a todos. Vocês perceberam que nós incorporamos o legítimo manezinho da ilha, né? A gente está falando um pouco rápido, nós temos um prazo curto para falar sobre várias coisas, tá? Então, o Roberto fez menção sobre vários aspectos que nós julgamos importantes, que sejam conjugados em projetos de governo eletrônico, gestão da informação, gestão do conhecimento. Eu vou tentar, através de alguns cases, ilustrar alguns elementos sobre como eles foram tratados nesses projetos. Primeiramente, Roberto fez menção rápida sobre um projeto recente desenvolvido com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, chamado Plataforma Aquarius. Missão desse projeto, uma missão muito comum, que o professor Amaral também fez menção. Como transformar dados em informações úteis para o planejamento, controle e avaliação de políticas públicas. Então, esse projeto envolveu o quê? Primeiro, identificar fontes de dados espalhadas pelo Brasil e condensar isso em canais que efetivamente levem a conhecimento, ações gerenciais e ações proativas sobre políticas públicas em ciência, tecnologia e inovação. Então, o primeiro elemento que foi trabalhado nesse projeto foi justamente a apropriação da visão de gestão pública que se queria empreender nesse projeto. E a gente conseguiu trabalhar as ganhas, justamente os valores do novo serviço público. Então, um projeto que inicialmente tinha sido pensado em servir a um conjunto de gestores, já foi trabalhado para que as informações que são veiculadas nesses painéis também estão acessíveis à população. A ideia é já começar a trabalhar a questão da accountability, a participação, vários canais foram projetados, mas a partir de um locus que é um conjunto de painéis que foram criados, que nós chamamos painéis de conhecimento, que condensam informações. Informações sobre o quê? Sobre várias temáticas que foram priorizadas a partir da análise dos objetivos estratégicos do Ministério. Então, lá identificamos as questões cruciais, como os programas de fomento, Ciências Sem Fronteira, fundos setoriais, e a partir do resgate das dimensões de governança pública, começamos a entender que tipo de perguntas fazem sentido para a sociedade e para os gestores públicos sobre essas informações. Então, começamos a arranjar painéis sobre temas, aqui eu estou destacando fundos setoriais, e a partir de perguntas. Cada pergunta introduz temas através de informações qualificadas, que são norteadas pela questão de eficácia, eficiência, efetividade de políticas públicas. O professor Luiz Amaral fazia menção também sobre a dificuldade em fazer com que a informação não sobrecarregue o gestor, né? Então, aqui a gente já começou a transcender um pouquinho a visão do BI clássico. Não é só falar o que aconteceu no passado e cuspir uma série de informações quantitativas. Aqui a gente já começou a trabalhar um certo nível de inteligência para sintetizar as informações na forma de texto. A gente percebe que muitos gestores têm dificuldade em entender, certo, as informações projetadas em nível estatístico, tá?
uma por questão, de repente, de deficiência de conhecimento técnico mesmo, e às vezes até ausência de conhecimento sobre o domínio, que é o caso do cidadão. Eu não preciso exigir que uma dona de casa, que, enfim, qualquer interessado sobre ciência, tecnologia e inovação conheça profundamente o tema. Então, nós começamos a trabalhar com geração de texto que tenta contar o que está acontecendo, o que está fugindo do controle, o que pode estar chamando a atenção para alguma coisa de errado nas políticas públicas. Então, aqui a gente já começa a endereçar algumas questões da engenharia do conhecimento em prol de uma melhor gestão. Além disso, o que a gente percebe que em muitas organizações, e aqui não seria nada contrário, nas questões estratégicas, você não vai encontrar dados plenamente estruturados para encontrar respostas. Às vezes a resposta está lá na planilha Excel do fulano, ou no documento Word que alguém escreveu. A gente tem que considerar essas informações, né? Então, nesse sentido, nós trabalhamos com algumas pesquisas para tentar identificar por trás, por exemplo, dos projetos que foram financiados, quais são as temáticas que o Brasil vem apostando. Será que aquele dinheiro que eu botei em Pernambuco, que eu sei o volume, está realmente sendo colocado em questões que são prioritárias para o país? Então, todo o trabalho que foi feito de análise textual, mineração de texto, foi nesse sentido, tentar identificar, olha, as questões onde o Brasil está colocando dinheiro é isso aqui, e você consegue identificar os gaps. Quer dizer, obviamente, se eu tenho questões que não estão sendo tratadas pelos programas de indução de fomento, eu vou abrir chamadas específicas para o que a gente quer desenvolver em termos do país. Só que eu preciso de informação para fazer isso. Senão eu vou fazer fomento levando o alvo para algo que não faz sentido para o nosso país. Então, aqui, novamente, informação qualificada para poder municiar a gestão. Outro projeto que a gente quis destacar, que é um projeto em curso com a Federação da Indústria do Ceará, mais precisamente com o SESI, inicialmente. O SESI é uma entidade que, basicamente, uma entidade intensiva em conhecimento. Mas vamos lá, qual organização pública que não é intensiva em conhecimento, né? Só que no caso do SESI, eles, de certa forma, levam conhecimento para a indústria, através de cursos, através de consultoria, e aí vai. Então, o SESI estava muito bem resolvido na gestão da tecnologia, da infraestrutura, mas o seu principal capital, capital intelectual, mais precisamente capital humano, não havia uma maneira de fazer gestão sobre isso. Então, justamente, a gente empreendeu um projeto que tem um viés um pouquinho mais específico em gestão do conhecimento, para, a partir de dados, tentar trazer informações qualificadas para responder perguntas como: quem é quem? Quem conhece o quê? Eu tenho uma demanda da indústria. Quem dentro de casa pode resolver essa demanda? Antes de contratar alguém fora. De repente, será que eu tenho algum indivíduo, algum servidor aqui dentro que sabe, que tem competência nesse assunto? De repente, o indivíduo está lá frustrado, né? Ninguém reconhece o potencial que ele tem, e eu estou buscando competência fora de casa para poder resolver algum tipo de problema. Então, o projeto justamente começou com essa tônica, identificar quem é quem conhece o quê, dentro da própria casa, mas fazendo isso, de certa forma, sem afetar o dia a dia. Vocês há de convir que a gente não consegue mais absorver mais novos formulários para preencher. Então, nosso grande desafio é o seguinte: como que eu faço para entrar de forma invisível na operação da organização, entender o que cada um está fazendo, quais são as capacidades que cada indivíduo tem, sem ter que fazer ele parar para responder isso para mim. Então, esse era um grande desafio que nós tínhamos: entrar, identificar, fazer um inventário contínuo do conhecimento, sem fazer o indivíduo parar o que ele precisa fazer. Então, esse é um grande desafio que nós tínhamos. Para que fazer um inventário? Justamente para saber que tipo de conhecimento precisa ser criado, compartilhado, que tipo de fragilidades nós temos, que tipo de risco as nossas metas estratégicas estão correndo. Então, nossa estratégia, obviamente, não foi só tecnológica, né? Então, primeiramente, o que nós fizemos foi conhecer os processos intensivos em conhecimento, entender como é feito hoje o trabalho de consultoria, de educação e aí vai, as limitações no processo e como a informação poderia ajudar em cada etapa de trabalho. A partir dali, a gente começou a reunir fontes de informações desagregadas, integrando essas informações para compor uma grande base de conhecimento. Então, como eu sei quem é quem na casa? Por exemplo, o relatório de consultoria que o fulano acabou de fazer tem uma bela pista sobre quem ele é, sobre o que ele domina. Então, deixa eu puxar esse documento. O indivíduo acabou de lecionar num curso qualquer. Esse plano de ensino, possivelmente, é uma bela pista sobre quem é o indivíduo.
Então, o que nós fizemos? Mapeamos fontes de dados, internas e externas, currículo Lattes, LinkedIn, e aí vai, para compor uma base sobre as pessoas. Pistas sobre as pessoas. Tá legal? Sobre essas pistas, o indivíduo pode se pronunciar. Se ele quiser, ele pode complementar as informações, complementar adicionando detalhes, e aí vai. Essas informações sobre os conteúdos que estão sendo produzidos, as pessoas, suas competências e conhecimentos, elas são levadas para o dia a dia através de canais de colaboração. Então, se eu tenho que fazer um atendimento para o público, tem uma demanda que eu não sei como resolver, a ideia é que a base de conhecimento sugira para o indivíduo, olha, convido fulano e beltrano, porque eles têm conhecimento, já trabalharam com consultoria e curso nessa área. Então, a ideia é justamente aproximar as pessoas de outras pessoas e de conteúdos que ajudem elas a resolver seus problemas do dia a dia. Então, uma perspectiva bem pragmática, bem sobre o que as pessoas têm que fazer e como que a gente pode auxiliá-las no dia a dia. Essas informações também a gente acaba compilando na forma de indicadores que apontam os gaps, as áreas de risco maior em termos de conhecimento, e tudo orientado com um trabalho de modelagem de conhecimento. Aqui a gente contou o que o Senai faz, quais são os conhecimentos críticos, e aí vai. Esse mapa de conhecimento, de certa forma, organiza a nossa base e acaba ajudando a encontrar informações, encontrar pessoas para resolver as tarefas do dia a dia. E, novamente, não é só tecnologia, nós temos, em paralelo, um programa muito importante de revisão de processos, desenho de políticas de recompensa, de reconhecimento. É uma série de coisas que tem que ser feita em conjunto. A tecnologia sozinha não vai ajudar se ela não for encadeada com outros elementos que a gente julga importante trabalhar na visão de processo, de cultura e de estratégia organizacional. Tá? Então, basicamente, para cada missão que nós encontramos, nós estamos tentando ajudar o indivíduo naquela missão. Então, se eu estou atendendo alguém, a base de conhecimento sugere as pessoas, o que já foi feito com relação àquela demanda, os conteúdos que já foram produzidos. Então, por exemplo, aqui estou fazendo atendimento a uma indústria que veio com uma demanda. Automaticamente, a partir do registro dessa demanda, o sistema começa a recomendar as pessoas que têm potencial para ajudar no desenho dessa consultoria ou no desenho desse curso. De repente, o indivíduo que está mais longe da gestão é o indivíduo que tem a resposta para isso. Então, aqui a gente está tentando, novamente, instigar a aproximação das pessoas, revelando, inclusive, esses potenciais ocultos que, novamente, permeiam a gestão pública. E canais de colaboração, de troca, de construção de conhecimento, e aí vai. Então, para cada área de atuação, a gente acabou trabalhando o conhecimento, contribuindo, eu identificando as pessoas que podem ajudar, encontrando as cooperações que estão em andamento, encontrando os conteúdos e apontando para a gestão aonde eu tenho um risco potencial. Olha, se eu tenho que cumprir com horas do Pronatec, que é um dos grandes instrumentos que a Dilma elaborou, né? Será que eu tenho conhecimento instalado em casa para cumprir com essas horas? Se o indivíduo que está prestes a se aposentar sair, o que vai acontecer com essa minha meta? Então, o que a gente tenta aqui estratificar na forma de indicadores, aonde estão os potenciais riscos? Para que, a partir dessa informação qualificada, eu invista com efetividade na gestão do conhecimento. Quer dizer, que curso que eu tenho que contratar? Que conhecimento que eu devo promover o compartilhamento? Novamente, é informação qualificada para apoiar a gestão. A gente acredita muito nisso. Né? Se eu tiver tempo. Um outro case, que aqui a gente está tentando atentar para uma visão mais de futuro. Uma crítica que a gente faz aos projetos de Business Intelligence é que normalmente eles são focados muito no retrovisor. Quer dizer, o que aconteceu no passado? Isso ajuda bastante. Mas, por vezes, é importante a gente saber o que pode acontecer no futuro, para que a gente possa agir de forma proativa, de forma preventiva. Depois do leite derramado não há muito o que fazer, né? Então, aqui, esse projeto envolve justamente a ambição de uma organização que atua no setor educacional, evitar a evasão de alunos. Tá? O problema maior era justamente quem que potencialmente pode abandonar o curso. Então, a partir do cruzamento de várias informações, como distância do aluno, o desempenho acadêmico, faltas, e aí vai. Várias informações cruzadas, o sistema de conhecimento, ele estabelece um nível de risco potencial para cada aluno.
Essas informações estão sendo trabalhadas por um grupo gestor que vem trabalhando de forma individualizada sobre cada aluno. Fulano, como é que está, tudo mais e tal. Por quê? Porque tem um potencial de risco que foi apontado a partir das informações. Não que isso se confirme, mas existe uma tendência que o indivíduo abandone. Então aqui eu estou tentando ajudar a evitar com que esse tipo de ocorrência aumente, né? E ao mesmo tempo também tentando usar ferramentas que me ajudem a simular condições futuras. Veja, o meu conceito do curso hoje no ENAD é 2. E se eu aumentasse o número de professores doutores? E se eu investisse na infraestrutura da sala de aula? O que potencialmente pode acontecer com o meu conceito de curso? Então a gente, novamente, está tentando usar recursos aqui que tentam desenhar o futuro, para que o gestor possa efetivamente ter tempo para trabalhar, em medidas para intervenção na sua organização. E por último, agora eu já engatei o manezinho nível 3, né, gente? Uma questão que é comum, infelizmente, em muitas organizações públicas, a questão da aposentadoria e a perda de conhecimento pela evasão dos indivíduos. Tá legal? Tem áreas que estão extremamente carentes de ações sobre essa questão. O setor elétrico é um setor muito complexo. Tá? Existem estudos que mostram que 70% da força de trabalho pode se aposentar em 5 anos. Então, existe um gap de concursos em alguns setores. Então, o indivíduo que está lá hoje, ele daqui a pouco vai sair. E vai sair logo. E não existe uma expectativa de repasse desse conhecimento. Porque somente agora as pessoas estão entrando. Só que se eu perder determinados conhecimentos, possivelmente eu vou parar. Então tem organizações que a gente verificou que elas ficam inviáveis em 4 anos. Inviáveis. Não conseguem mais operar. E o prejuízo para a sociedade é muito grande. Então o que a gente tenta fazer aqui? Novamente, é uma ação de antecipação. A gente tenta contar, através das informações que estão disponíveis, os riscos para as metas estratégicas, para os programas de ação que estão em curso, relacionados ao conhecimento. O que eu estou contando aqui? Existe um processo que é a manutenção corretiva da rede de distribuição, que o nível de risco é muito alto. O que está por trás desse nível de risco? Existe uma concentração muito forte de conhecimento em poucas pessoas. Existe uma expectativa também de aposentadoria para essas pessoas. E, possivelmente, com a perda desse conhecimento, indicadores de qualidade, de eficiência vão despencar. E num setor regulado como o setor de energia, isso significa multas milionárias. Novamente, aqui eu estou tentando ajudar o gestor antecipando cenários futuros, que é um ponto importante da informação. Né? Roberto. Voltou o telefone? Sim, por favor. Bom, como Instituto de Pesquisa, a gente não poderia fechar sem falar como nós estamos vendo o que vem à frente. Né? Eu acho que os exemplos que eu espero que o Denilson tenha conseguido mostrar, assim, as perguntas que nós temos trabalhado esses 10 anos como criar sistemas de conhecimento que se tornem ubíquos às realidades organizacionais ou públicas. Como que essa informação, dado o contexto e tomada de decisão, pode ajudar os decisores. Nos últimos 2 anos, né, a gente tem visto que talvez essas perguntas ainda sejam insuficientes. Né? Que talvez a verdadeira pergunta é como que nós reconheçamos esses sistemas como sistemas coletivos sujeitos a conflitos de interesse. E como que a gente pode, então, fazer indivíduos com conflitos de interesse trabalharem juntos e construírem bens públicos. Né? Esse é o desafio à frente, que eu gostaria rapidamente de comentar como é que a gente tem visto. E quem tem nos inspirado muito é o trabalho que recebeu um prêmio Nobel em 2009, foi a primeira mulher a receber um prêmio Nobel, não é economista, é uma cientista social, que foi a professora Elinor Strom, e ela definiu commons como recursos compartilhados por indivíduos sujeitos a conflitos sociais. O exemplo pode ser produzido, ela trabalhou 30 anos, tanto em bens produzidos quanto em bens naturais. Os naturais, evidentemente, a gente sabe, os nossos rios, a nossa atmosfera, como que nós os preservamos ao longo do tempo. E os bens produzidos, ela cita um exemplo da geladeira da família, eu tenho traduzido esse exemplo
para a geladeira da República Estudantil, que eu acho que fica mais claro, né, quando ele é sujeito a conflito. E, mais recentemente, nos últimos anos da sua vida, infelizmente ela faleceu em 2012, mas entre 2008 e 2012, ela trabalhou com Charlotte Hesky, então uma cientista de informação, e elas levaram esse conceito para a sociedade de economia, né, economia digital. O que a professora Strom descobriu nesses 30 anos de sua pesquisa foi que existem 8 princípios que as pessoas, os indivíduos, nesse espaço compartilhado de conflitos, se eles respeitarem esses princípios, eles conseguem fazer com que aquela biblioteca não deprede livros, com aquela praça se torne uma praça da comunidade, com aquele rio não se polua. E ela não deu nome aos princípios, né, algo que nós aí como engenheiros do conhecimento gostamos de fazer, então apelidamos esses princípios mais para efeitos de memória. Mas são princípios, como disse o Luiz, quando a gente conversou, ovos de Colombo, né, Luiz? O que aconteceu nesses commons que ela viu durante 30 anos, que duraram muito tempo? Primeiro, são limites claramente definidos. Se nós vamos ter conflitos, nós temos que trabalhar em cima de um objetivo claro e delimitado. Porque nós não vamos, quanto maior o espaço do commons, quanto maior o espaço da plataforma de governo, mais conflitos ela vai ter que tratar. Segundo, eu não posso trazer regras de um espaço para outro e aplicá-las. Eu não posso definir em Brasília o que vai acontecer em Santa Catarina apenas, sem fazer adequações em contexto. Então, embora eu aprenda com vários outros commons, cada contexto de indivíduos é feito por esses indivíduos. E aí entra o conceito da participação. Aqueles indivíduos que vão cuidar do seu commons é que têm que participar do processo de regras. Eu gosto de linkar esse com o 8º, que é, vão participar com a mesma condição de igualdade? Não. Existe sim um alinhamento de responsabilidades entre esses commons, e esse alinhamento é respeitado. Mas existe autonomia. Eles têm que ter inteligência suficiente de fazerem regras que membros externos ao commons não quebrem. Então, evidentemente, eles vão ter que trabalhar com a delimitação da sua autonomia de espaço. E aqui talvez seja aquele espaço em que nós no Brasil falhamos. Nós vamos ter claramente sistemas de monitoramento e sanções por quebras de regras. Então, se aquilo que nós estabelecemos está monitorado para acontecer e houve uma quebra de regra, há sanções pensadas para essa quebra de regra. E o 7º é o custo acessível para resolver conflitos. Como nós vamos ter conflitos o tempo todo, nós temos que ter resolução baratas de conflitos, né? Isso aqui eu costumo brincar com os amigos advogados, que é o antítese da cláusula fórum dos contratos, né? Onde o contratante põe sempre a sede da resolução de conflito, a sede do contratante. Quando deveria ser, se fosse uma cláusula commons, escolher uma sede de minimização de custo para ambas as partes. Bom, o desafio colocado por elas, né, foi como levar isso para a sociedade do conhecimento. Como tratar os princípios do uso das tecnologias da informação, que são conflituosas, que geram diferentes visões de requisitos, como commons, para torná-las definitivas. Nós temos feito uma reanálise e uma autocrítica dos sistemas que a gente construiu nesses 15 anos. Né? A plataforma Lattes, por exemplo, houve em 2010 um reconhecimento da National Science Foundation, que saiu na revista Nature, como sendo a principal plataforma de mapeamento de conhecimento científico no mundo, né, do ponto de vista de mapear indivíduos e as suas competências. E ainda assim, olhando a sua história de projetos e olhando a sua gestão e governança atual, há bastante espaços para ela melhorar. Mas ela se tornou um bem público nacional, ela tem difusão em todas as agências de uso e ela é reconhecida, então, por ter construído essa base de conhecimento. E quando a gente revisita cada um daqueles princípios, obviamente a gente não tem tempo agora, vê a felicidade de ter tomado algumas decisões acertadas no início do projeto. E cito só uma, então, que foi padronizar o seu conteúdo com 25 universidades e com agências de fomento, para aquele conteúdo realmente ser permanente, não ser só o conteúdo do CNPq. O Portal Inovação, ele completou 10 anos no mês retrasado, está em evolução, porque, curiosamente, é um portal que então é público, né? As empresas têm utilizado para acessar essas competências numa linguagem voltada à inovação. No entanto, hoje, curiosamente, há 12 mil empresas usuárias do portal e apenas 8 mil daqueles 3,5 milhões de indivíduos que poderiam estar aqui trabalhando na inovação, que também envolve inovação social, né? Então, há muito ainda o que pensar aqui no início, na evolução do próprio portal, que completou 10 anos, para que ele se transforme realmente numa plataforma pública. E esse exemplo que o Denilson comentou da plataforma Aquarius, de fato iniciante, porque várias das suas dimensões ainda estão por serem definidas. Estamos torcendo para que sejam definidas de acordo com os princípios de Commons. Era isso que nós tínhamos para você. Agradecendo muito a oportunidade de estar com vocês. Muito obrigado.